Jesus ressuscitou no sábado e não no domingo. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Um dos incidentes interessantes do Antigo Testamento e que está ligado ao tema da salvação, é o que envolve o profeta Jonas e o grande peixe. É uma ilustração ao tipo de Cristo, não em sua rejeição de fazer o que Deus ordenou, mas na experiência de permanecer 03 dias e 03 noites dentro do grande peixe que o Senhor preparou. Ninguém havia imaginado alguma relação entre a obra e vida de Cristo e a experiência de Jonas, de ser jogado de um barco agitado pela tempestade, ao mar, para ser engolido por um grande peixe. Porém, Jesus Cristo não podia deixar de fazer uso desta história em sua pregação, porque não foi um incidente casual. Deus o planejou e seria fator de vital importância para confirmar o plano da salvação, mediante a autenticidade do nosso Salvador. Sem o relato do incidente com Jonas existiria dúvida sobre a veracidade da salvação para o homem. Isto porque, se Jesus, o homem que foi declarado como o centro do plano da redenção que deu sua vida na cruz do Calvário, não fosse realmente o Filho de Deus, sem pecado, não poderia haver segurança de salvação para ninguém. O próprio Cristo, que era constantemente acusado pelos mestres da lei de ser um impostor, disse a alguns escribas e fariseus que não seria dado outro sinal, além do de Jonas, para provar a sua afirmação de ser o Messias. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 38 a 40. Assim, parte do plano da salvação está contido nesta história. Se Cristo não permanecesse no túmulo o tempo exato especificado neste relato, não seria o verdadeiro Messias. É importante também notar que o relato feito por Mateus ensina que depois de sua morte, Cristo estaria no túmulo por 3 dias e 3 noites, ou seja, um total de exatamente 72 horas. O mesmo tempo, portanto, que Jonas ficou confinado dentro do grande peixe. Assim, Jonas foi um tipo de Jesus no túmulo terreno. Como pode este sinal ser verdadeiro de Jesus? Se Jesus foi crucificado na Sexta-feira Santa, posto no túmulo justamente antes do pôr do sol deste mesmo dia, e se levantou na manhã de domingo, como poderia sugerir uma leitura superficial de certas passagens da Bíblia, ele não esteve no túmulo os 3 dias e 3 noites, e assim, não poderia ter sido o verdadeiro Messias. No entanto, Cristo especificou claramente, Mateus 12, 2.39,40, que o único sinal que lhes daria para demonstrar que era o Messias, seriam seus 3 dias e 3 noites sepultado no coração da terra, ou seja, o mesmo tempo que Jonas esteve dentro do grande peixe. Seria isto uma contradição ou um modo de harmonizar este relato de Jesus com a relação dos fatos ocorridos? Um exame cuidadoso da Escritura revelará que não há incompatibilidade, mas completa harmonia, bem como que Deus é muito exato e detalhista em tudo o que faz. Em Jonas 1:17, lemos: Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 1:17. Isto esclarece que Jonas esteve verdadeiramente dentro ou sepultado no peixe, 3 dias completos e 3 noites completas, o que equivale a 72 horas. Antes de acontecer isto, Jonas havia entrado num barco para fugir de seu dever. Porém o tempo que permaneceu no navio não conta nos 3 dias e 3 noites que esteve dentro do peixe. Para fazer o tipo verdadeiro, nós não podemos contar o tempo que Cristo esteve nas mãos dos judeus e dos romanos. Considere-se somente o tempo que esteve no túmulo, exatamente 3 dias e 3 noites. Quando Jesus Cristo foi colocado no túmulo, ele foi colocado ali no mesmo dia que foi crucificado, precisamente na tarde deste dia, próximo ao pôr do sol. Com relação a isto, citamos o relato do seu sepultamento como está registrado em Marcos 15, 2.42,43, e, chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia,
senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. Marcos 15 2.42,43, AS CF. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, Marcos 15:42, ARA. O mesmo relato encontra-se em Lucas 23:52-54, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, e estava para começar o sábado. Lucas 23:52-54, NVI. E era o dia da preparação, e ia começar o Shabat. Lucas 23:54, BKJ. Estes versos logicamente fixam uma questão: que dia da semana era este chamado sábado, Shabat? Que dia era este chamado de preparação? De acordo com o quarto mandamento que se encontra em Êxodo 28:11, o sétimo dia da semana está designado como sábado, o qual é chamado de sábado até hoje. Portanto, se o sábado mencionado em Lucas 23:54 era o sétimo dia da semana, poderíamos imaginar que a sexta-feira fosse o dia da preparação. Por este raciocínio, Cristo teria sido crucificado e sepultado na sexta-feira, precisamente antes do pôr do sol. Esta é a conclusão comumente aceita pelo sistema religioso. Contudo, se esta conclusão é correta, Cristo não cumpriu a profecia relacionada a si mesmo. Porque se ele ressuscitou no domingo de manhã, como geralmente se crê, ele esteve no túmulo somente 2 noites e um dia, sexta-feira de noite, primeira noite, o dia de sábado, primeiro dia, e sábado de noite, segunda noite. Ainda se contássemos o curto período entre o tempo que foi posto no túmulo e o pôr do sol como mais um dia, a conta só mudaria para 02, 2 dias e 02, 2 noites, ou seja, um dia e uma noite a menos que o tempo que Cristo disse que permaneceria no túmulo. E se ele não esteve ali o tempo completo que ele mesmo prometeu, os escribas e fariseus estavam certos de que era um impostor, porque ele assegurou que os 03, 3 dias e 03, 3 noites no seio da terra seria o único sinal dado. Qualquer tentativa de contar alguma parte do dia de domingo como outro dia completo, no qual Cristo poderia ter estado no túmulo antes de ressuscitar, não teria qualquer base, pois, de acordo com João 21, o domingo nem sequer havia raiado, estava escuro, e a pedra já havia sido retirada do sepulcro. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. João 21. Portanto, devemos estar seguros de que há grave equívoco com a teoria da crucificação na sexta-feira à tarde e da ressurreição no domingo de manhã, pois Cristo é o verdadeiro Messias e sempre disse a verdade. Quando Jesus Cristo deixou o túmulo? Primeiro precisamos entender, quando Cristo foi colocado no túmulo. Todos os escritores dos evangelhos testificam o fato da ressurreição, porém, surpreendentemente, nenhum deles menciona o minuto exato em que houve este acontecimento. Os relatos mostram que ainda escuro, na madrugada do primeiro dia da semana, Cristo já não estava mais no túmulo, e a pedra já havia sido removida. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Lucas 24, 1,2. ACF. E, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Marcos 16, 2-4, ARA. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. João 21. Todos os relatos mostram que Cristo já havia saído da sepultura quando as mulheres chegaram logo no início do domingo, mas não revelam quando ocorreu a ressurreição. Porém, devemos observar que não lemos, acima, o relato da ressurreição que nos mostra Mateus no seu evangelho. Mateus revela o tempo. No findar do sábado,
Ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste, alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Mateus 28, 1-6, ARA. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, 1-6, ARC 1969. No fim do sábado, ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Mateus 28, 1-6, SBB. Mateus é o único escritor de evangelho que assinala o tempo de ressurreição. Ele escreve de uma visita feita ao túmulo antes de começar o primeiro dia da semana, no findar do sábado. Ele não diz exatamente quanto tempo antes de que o dia seguinte começasse, porém está definido que foi à tarde, na última hora do sábado semanal. Vejamos agora a tradução da Bíblia João F. de Almeida, Revista e Correta, de 1897. E na tarde do sábado, quando já começava a esclarecer para o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus 28, 1-6, ARC 1897, foi mantido a forma descrita da época de algumas palavras. Isto explica completamente por que Cristo não estava no túmulo quando visitaram de madrugada ao começar o primeiro dia da semana, hoje chamado de domingo. As mulheres, no relato de Mateus, estavam nas redondezas no tempo da ressurreição, porque Mateus relata que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu e chegando, havia revolvido a pedra e estava sentado sobre ela. Elas, no entanto, não viram realmente que Cristo havia sido levado do túmulo. Note-se que Mateus detalha o tempo de ressurreição com duas expressões diferentes, no fim do sábado e quando já despontava o primeiro dia da semana. Estes são sinônimos, já que o sábado termina no pôr do sol. Em versões mais antigas podemos encontrar, e na tarde do sábado. Portanto, está provado que a ressurreição aconteceu na tarde do sábado, pouco antes do pôr do sol, quando o primeiro dia da semana estava perto, começando a aparecer, quando o crepúsculo e a grande escuridão deram promessa de um novo dia que iria começar, porém definitivamente antes e depois. A ressurreição foi efetuada no final de um dia, na parte final do sábado, e não no princípio do outro. Outras traduções. Versão revisada e versão americana. Na tarde de sábado. Novo Testamento da União Americana da Bíblia, publicada pela Sociedade Publicadora Batista Americana, era tarde no sábado. Roterman, na tarde da semana, quando estava a ponto de amanhecer o primeiro dia da semana. Sheor Kirberry, em seu Novo Testamento grego interlinear, na tarde de sábado. Quando estava escurecendo para o primeiro dia da semana. A tradução grega, mais antiga que qualquer outro texto grego conhecido, Tsinaitic Alimpsete, confirma as traduções citadas acima. Na tarde de sábado, quando estava escurecendo para o primeiro dia da semana, vieram Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, vindo, tirou a pedra da porta e estava sentado sobre ela. E sua aparência era como de um relâmpago e seu vestido branco como a neve. E com temor dele, os guardas que cuidavam tremeram e estavam como mortos. Porém o anjo respondendo, disse às mulheres, não temais, porque sei que procurais Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque hei de logo, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Mateus 28, 1-6.
Isto fica confirmado com a tradução interlinear do Novo Testamento grego por George Rickerberry, Ph.D., Universidade de Chicago e Universidade Colgate, Departamento de Línguas Semíticas. Portanto, visto que ele ressuscitou no fim do sábado, temos somente que contar para trás até o tempo que ele profetizou que estaria ali, para determinar quando foi posto no sepulcro. Esta contagem para trás nos leva precisamente ao crepúsculo de quarta-feira, o que significa que Jesus foi crucificado neste dia, quarta-feira, e não na sexta-feira. Porém, com isto surge a seguinte dúvida: como poderia Cristo ter sido crucificado na quarta-feira, quando a Bíblia relata que ele foi crucificado no dia da preparação, véspera do Shabat? Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, Marcos 15:42 ACF. E, chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, Marcos 15:42, BKJ. João, o evangelista, nos dá a resposta: esse era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenasse que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. João 19:31, NVI. Os judeus, pois, porque era a preparação, para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat um grande dia, pediram ao Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e que fossem tirados dali. João 19:31, BKJ. Isto mostra que Cristo foi crucificado um dia antes do chamado grande dia de sábado, ou sábado especialmente sagrado. Seria este sábado, o sétimo dia da semana? Não, pois o sábado semanal é um repouso determinado pelo quarto mandamento, e nunca foi referido como sendo um grande dia. Para que não reste qualquer dúvida, João esclarece que o dia anterior à Páscoa se chamava preparação. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. João 19:14, ACF. Cristo foi crucificado e morto na véspera de um Shabat cerimonial, especificamente na véspera da Páscoa judaica. É importante notar que a Bíblia menciona outros dias como sábado e que estes não correspondem ao sétimo da semana, como veremos adiante. Relevante destacar que a Páscoa sempre ocorreu no dia seguinte da noite de lua cheia. E o dia seguinte da lua cheia neste ano da crucificação foi precisamente na quarta-feira, 14 de Nisan. Nisan é o mês judeu que corresponde a parte do mês de março e uma parte do mês de abril do nosso calendário. Os dias da semana são os mesmos nos dois calendários. Quarta-feira no judeu é quarta-feira no gregoriano. 2 sábados naquela semana. Com uma simples comparação de textos, podemos provar que na semana da morte de Jesus houve 2 sábados, o primeiro dia dos pães ázimos, que caía no dia 15 de Nisan e que neste caso, foi na quinta-feira, e o sábado do Senhor, o sétimo da semana. Para melhor entendermos, tomaremos um fato ocorrido neste período, ou seja, a compra de material e o preparo das especiarias para se ungir o corpo do Senhor. Vejamos quando isso ocorreu. Segundo o relato de Lucas 23:54-56. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres, que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Lucas 23:54-56. Por esta passagem definimos a ordem de acontecimento das coisas. Já estava terminando o dia da preparação, com pôr do sol e começando o sábado. Não havia mais tempo para comprar e preparar as especiarias para ungir o corpo do Senhor, pois já era sábado. B. O verso 56, no entanto, fala que elas, as mulheres, preparam tudo antes do sábado e que repousaram neste dia, conforme ordenava o mandamento. Como entender isto? Se já estava iniciando o sábado, como e quando elas compraram e fizeram os preparativos, se o verso final nos prova que elas observaram o sábado. Comparemos agora o mesmo assunto com o descrito em Marcos 16 verso 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena,
Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Marcos 16:1. Este texto parece complicar ainda mais, todavia é aqui que se esclarecem os fatos, pois fala que as mulheres foram comprar as especiarias depois do sábado. Lucas, no verso 56, nos disse que este preparo ocorreu antes do sábado e Marcos disse que foi depois. Como harmonizar as coisas? Lucas, antes do sábado elas prepararam as especiarias. Marcos, depois do sábado compraram as especiarias para poder preparar. Como poderiam ter preparado, antes mesmo de tê-las comprado? A grande e esclarecedora verdade é que naquela semana houve 2 sábados, um cerimonial, ocorrido na quinta-feira, ou seja, o primeiro dia da grande festa dos pães ázimos, Marcos 16:1, e o outro, o 7º dia da semana, ou o sábado citado pelo 4º mandamento, Lucas 23:56. Assim que Jesus morreu no dia 14 de Nisan, uma quarta-feira, também considerado dia da preparação, foi sepultado no final deste dia, próximo ao pôr do sol, portanto já quase na virada para a quinta-feira, que, por sua vez, era o dia dos pães ázimos, um sábado cerimonial e festivo. Foi depois deste sábado cerimonial ou quinta-feira, que as mulheres compraram e prepararam as especiarias, o que harmoniza perfeitamente com Marcos 16:1. Uma vez preparado o material para ungir o corpo do Senhor, o que certamente se aprontou na sexta-feira, no sábado do Senhor elas repousaram conforme o preceito da lei, e no primeiro dia da semana foram logo cedo para fazer a unção. Isto harmoniza também Lucas 23:54 e 24:1 com Marcos 16:1-2. Portanto fica claro que naquela semana houve 2 sábados. Outros dias chamados sábados. A Bíblia fala de outros dias que, não sendo o 7º dia da semana, também recebem o nome de sábados. Vejamos alguns exemplos de sábados cerimoniais, tais como a Páscoa, o Yom Kippur, dia da expiação, e demais festas fixas do Senhor. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Levítico 23:5. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, Shabat, com sonidos de trombetas, santa convocação. Levítico 23:24. Mas, aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23:27. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será, então, afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Levítico 23:2.31,32. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Levítico 23:34. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Levítico 23:38. E aconteceu que, no 2º sábado após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. Lucas 6:1. Certamente que este sábado de Lucas também não era o semanal, 7º dia, mas um sábado cerimonial. Porque segundo após o primeiro. Porque era um sábado secundário, mas que caia primeiro, na semana, antes do sábado do Senhor. As festas em datas fixas, Shabates, eram celebradas em qualquer dia da semana, sendo que os dias em que não se trabalhavam eram considerados sábados. Quando verificamos algumas passagens do Antigo Testamento, pertencentes à instituição da Páscoa e da festa dos pães sem fermento, que vem em seguida, encontramos porém outro dia chamado sábado e este é precisamente o sábado ao grande dia a que João se referiu no capítulo 19:31, citado anteriormente. O sábado de Páscoa. Cristo foi morto no dia 14 do primeiro mês hebreu, chamado de Nisan ou Abib,
o mesmo dia no qual o Cordeiro da Páscoa era sacrificado no Antigo Testamento, conforme Êxodo 12, 1-6, e isto podia acontecer em qualquer dia da semana. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo 12, 5,6. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12, 8. Sacrifício na tarde do dia 14 em festa, Shabat, noite, ou seja, após o pôr do sol. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11. Em 14 de Nisan, Abib, pela manhã, o chametes, alimento fermentado, era eliminado e os sacerdotes do templo preparavam-se para Pessach. O trabalho secular encerrava-se. Ao meio-dia se iniciavam os sacrifícios às 15 horas. O dia seguinte à morte do Cordeiro da Páscoa, sempre era chamado de sábado, lembrando que o dia seguinte se inicia ao pôr do sol. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação, Shabat, nenhuma obra servil fareis. Levítico 23, 5-7. Aqui o 15º dia chama-se sábado, e era uma santa convocação. Nenhum trabalho servil, ou trabalho de qualquer natureza deveria ser feito, tratando-se de um sábado, Shabat. Por isso o Evangelho chama o dia seguinte da crucificação de Cristo de sábado em Lucas 23 e 54. Corresponde exatamente ao dia seguinte do sacrifício da Páscoa, de acordo com Êxodo 12 e Levítico 23, não se tratando do sábado 7º dia. O dia da crucificação foi chamado de a preparação para o sábado da Páscoa que imediatamente lhe seguia, e não caiu em uma sexta-feira. Neste ano particularmente, o dia da preparação foi quarta-feira. Jesus morreu ao redor das 3 horas da tarde deste dia, e justamente antes do crepúsculo deste mesmo dia foi posto no túmulo. 72 horas mais tarde, ou 3 dias e 3 noites cumpriram-se antes do crepúsculo do 7º dia, sábado semanal, o qual foi o tempo, de acordo com Mateus 28, 1, em que o anjo abriu o túmulo e disse: Não temais vós, porque eu sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui porque já ressuscitou. Verso 5,6. O tempo que estaria no sepulcro. 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos 10 e 34. E ser morto, e ressuscitar. Ao terceiro dia. Mateus 16 e 21, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus 17 e 23, e ao terceiro dia ressuscitará. Mateus 20 e 19, e seja morto, ressuscite ao terceiro dia. Lucas 9 e 22, depois de 3 dias ressuscitarei. Mateus 27 e 63, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Marcos 8 e 31. A referência nestes versículos sobre o tempo que Cristo estaria no túmulo, com a ressurreição ocorrendo somente depois de 3 dias, confirma sua crucificação na quarta-feira e ressurreição no final do sábado, justamente antes do crepúsculo. Os versículos mostram a exatidão da palavra de Deus e a perfeita ligação do sacrifício definitivo e final de Cristo, com a Páscoa anual do Antigo Testamento. Ressuscitado ao terceiro dia. Como pôde Jesus ter estado no túmulo 3 dias e 3 noites e ressuscitar no terceiro dia? Ele foi posto no túmulo numa quarta-feira, antes do crepúsculo. 24 horas mais tarde se cumprem justamente antes do crepúsculo de quinta-feira, o qual marca o primeiro dia que estava no túmulo. Contando da mesma maneira, sexta-feira foi o segundo dia e o sábado, antes do crepúsculo. 72 horas mais tarde foi o terceiro dia. Imaús, o terceiro dia desde. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lucas 24 e 21.
É impossível que o domingo tenha sido o terceiro dia desde que, contando-se a partir do dia da crucificação de Cristo, pois, se o domingo foi o terceiro dia depois da crucificação, esta não teria acontecido na sexta-feira, mas sim na quinta-feira, já que o sábado seria o segundo dia, e a sexta-feira o primeiro dia depois da crucificação, e não o próprio dia da crucificação, como defende o sistema religioso. Não teria sentido lógico, nem mesmo gramatical, dizer que Cristo foi crucificado no primeiro dia depois, ou desde que foi feito. O discípulo não disse hoje é o terceiro dia depois da crucificação e morte de Jesus. Ele disse, hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Desta forma, primeiro, é indispensável definir a que se refere essas coisas que aconteceram. Aparentemente os homens estavam falando de outras coisas além da crucificação e morte de Jesus, porque lemos no verso 14, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Lucas 24:14. Isso incluía tudo o que havia sido feito em relação à morte e sepultamento de Jesus. Algo que foi feito por último constituiu no selamento da pedra que fechou o túmulo e o estabelecimento da guarda que cuidou o sepulcro com severa vigilância. Conclui-se no dia seguinte de sua morte, que era quinta-feira, o selamento e a vigilância, com a leitura dos seguintes versos. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Mateus 27:62-66. Assim, o tempo a contar dos dias posteriores, seria desde o dia em que a última coisa foi feita, relacionada com a crucificação, e esta era que acabamos de assinalar, o selo do túmulo e o estabelecimento da guarda. Acontecimento ocorrido na quinta-feira. De tal maneira que a sexta-feira havia sido o primeiro dia depois, o sábado o segundo dia depois e o domingo o terceiro dia depois de que todas estas coisas aconteceram. Outras versões esclarecem. E eis aqui 3 dias têm passado desde que todas estas coisas ocorreram. Versão Pesito Siríaca. Esta versão é considerada a mais antiga do mundo, antes mesmo que qualquer texto grego conhecido pelo homem. Hoje, são 3 dias desde que todas estas coisas aconteceram. Ticuretonian Siriac, outro antigo manuscrito. Nenhuma destas conceituais versões dizem que aquele domingo era o terceiro dia, mas que já haviam passado 3 dias contados de todos aqueles acontecimentos, o que muda completamente a situação. Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Marcos 16:9. No original grego não tem vírgula. Em nossa tradução a vírgula seria colocada corretamente da seguinte forma, para ter sentido com todo o relato bíblico dos fatos. E Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Marcos 16:9. A importância desta verdade. A observância do domingo, um falso ensinamento. A observância do domingo, dia do sol, como dia de repouso e adoração tem seu princípio derivado do ensinamento de que Cristo ressuscitou dos mortos num domingo. Tal doutrina fica sem base quando vemos o que as Escrituras realmente nos revelam. Quando perguntamos às pessoas por que observam o domingo, a maioria responde, porque Cristo ressuscitou neste dia. Com isso deixam de obedecer ao 4º mandamento de Deus, passando a profaná-lo, perdendo, assim, a sua divina benção,
por falta de conhecimento bíblico sobre o verdadeiro tempo da ressurreição. O profeta Daniel disse: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei." Daniel 7:25. Uma prova disto é que o domingo substituiu o sábado como dia de repouso do trabalho se tornou dia de adoração. Essa mudança foi feita por tradição de homens, porque não há mandamento escritural para a mudança. É perigoso adaptar nosso culto a Deus de acordo com a doutrina humana e estabelecer nossa fé de acordo com os ensinamentos dos homens. Cristo disse em Mateus 15:6: "E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus." Mateus 15:6. Caso fosse possível provar na Bíblia que Cristo ressuscitou no domingo, o que vimos ser impossível, ainda assim isto não constituiria uma base para mudar o mandamento de Deus de observar o sábado como dia de repouso, e estabelecer um novo dia para descanso e oração, porque não há qualquer insinuação na Bíblia de que o dia no qual Cristo ressuscitou seria consagrado para culto público ou privado, ou para repouso. Não há mínima insinuação escritural de que o dia da ressurreição de Cristo fosse recordado ou celebrado de algum modo especial. Portanto, o tempo da ressurreição de Cristo não dá qualquer razão para guardar o domingo ao invés do sábado, ainda mais se considerando que ele ressuscitou no próprio sábado. A observância da chamada Sexta-feira Santa. Outro resultado do falso ensinamento sobre a crucificação e ressurreição de Cristo é a tradição humana da Sexta-feira Santa, na qual a Igreja Católica proíbe os membros da seita de comerem carne, conforme artigo 1251 do Código de Direito Canônico. Anualmente as igrejas têm um serviço especial na sexta-feira anterior à chamada Páscoa cristã ao domingo da ressurreição. Este dia é designado como Sexta-feira Santa e é lembrado, equivocadamente, como o dia da crucificação. É verdade que Cristo ensinou que deveríamos recordar a sua morte. Para isso ele mesmo instituiu uma cerimônia que cobrisse este propósito, ao qual Paulo se refere como a ceia do Senhor e Cor. 11:20. E esta é uma noite em que se tomam pão sem fermento e suco das uvas, símbolos do seu corpo rompido e seu sangue derramado. Jesus Cristo instituiu este serviço durante a noite em que foi traído, o mesmo dia em que foi crucificado, e não no dia em que ressuscitou. Portanto, tomar a comunhão no domingo é também sem justificação escritural. Os que creem que Cristo foi crucificado na sexta-feira deveriam ao menos tomar a comunhão neste dia. Porém, a contradição é tão grande que nem isso acontece. Domingo de Páscoa. Visto que mostramos que Cristo não ressuscitou no domingo, não há razões bíblicas para a observância do domingo de Páscoa, embora, pela tradição, é um dos dias mais importantes e especiais na maioria das igrejas do sistema babilônico. Demonstramos que Cristo ressuscitou no túmulo antes do crepúsculo do sábado, ou seja, o dia que precede o domingo. As cerimônias religiosas do domingo de Páscoa, efetuadas antes da saída do sol, são completamente antibíblicas. Não há exemplo, mandato ou ensinamento na Bíblia para a celebração da ressurreição de Cristo. Observar a Páscoa como um dia especial, sagrado, religioso e celebrá-lo, entre outras coisas, escondendo ovos e suas cascas coloridas para que as crianças procurem, fazendo as crer que os coelhos os puseram em engano e um infame pecado. Conclusão. Jesus, para provar sua afirmação de ser o Messias, colocou como sinal, o sinal de Jonas. Mateus 12:38-40. Onde determinantemente ele expressa que estaria no túmulo 3 dias 3 noites. Com o entendimento adquirido, conte você da tarde do dia de quarta-feira, hora em que Cristo já posto no túmulo, até a tarde de sábado, hora que Jesus ressuscitou, e terá perfeitamente o cômputo do sinal de Jonas, 3 dias e 3 noites. Jesus declarando que seria consumado na metade da semana, quarta-feira. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: sai, e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide, e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã,
E no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13:31-33. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.